Roleta da semana. Copa do Mundo a caminho. Estima-se que o Brasil vai receber 600 mil turistas estrangeiros e que 3 milhões de brasileiros irão aos estádios nas 12 cidades sedes dos Jogos, segundo dados do Proteste, Associação de Consumidores. Você vai assistir a algum dos jogos numa das cidades sedes? Saiba os cuidados que você deve tomar para não ter seus direitos do consumidor violados. E se você vai assistir aos jogos em bares e restaurantes em Goiânia, saiba também como se prevenir de práticas abusivas no consumo. Acompanhe a entrevista que fizemos com o representante do Procon Goiás. Radioativo. E no Roleta da Semana vamos ter uma entrevista especial com Everton Mascarenhas, assessor jurídico do Procon, a respeito dos direitos do consumidor em tempos da Copa do Mundo. Bom dia, Everton, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Everton, conta pra gente um pouco sobre a questão da Copa, assim, esse cidadão goiano que vai se dirigir a essas cidades sedes para poder assistir esses jogos nos estádios, que cuidados, dicas, sugestões você dá para esse pessoal que vai sobre a questão de passagens aéreas, terrestres, para não ter nenhum tipo de violação nos seus direitos? Bom, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. A questão primeira de tudo é você fazer uma pesquisa prévia dos serviços que você vai necessitar pela frente. Na questão de passagens, é bom a gente deixar claro que saiu recentemente para os passageiros rodoviários uma resolução nova da NTT, que é a agência reguladora no setor a nível federal. Essa resolução nova da NTT, ela traz algumas novidades que dizem respeito justamente ao público que vai assistir a Copa do Mundo, porque diz respeito às passagens terrestres acima de 75 quilômetros interestaduais e internacionais. Ela traz como grande novidade o direito de desistência da viagem. Hoje você pode comprar uma passagem rodoviária com prazo de até 1 ano de validade. Você tem 1 ano para utilizar essa passagem. Agora, se você quiser, você pode desistir dessa passagem e ter direito a um reembolso praticamente integral. Mas, importante, essa desistência tem que ocorrer em até 3 horas antes do embarque. Em relação às passagens aéreas, a novidade é em relação aos atrasos, que infelizmente a gente sabe o caos que está nos aeroportos brasileiros e sabe que infelizmente isso deve piorar durante a Copa, na questão dos atrasos dos voos, né? A ANAC, ela determina na resolução dela que se o atraso do voo for a partir de 1 hora de atraso, a pessoa tem direito a fazer telefonemas e utilizar a internet por conta da companhia aérea. A partir de 2 horas de atraso, ela tem direito a receber alimentação. A partir de 4 horas de atraso, ela já pode receber acomodação e transporte no aeroporto. A partir disso aí, acima de 4 horas, aí já pode se falar em quê? Em devolução do dinheiro. E Everton, a pessoa que se sentir lesada quanto a isso, se chegar a conversar com a pessoa representante lá da companhia e tal, mas se não for possível resolver, ele tem algum instrumento, alguma ferramenta disponível dele para ele poder reclamar, não? Tem sim, ele pode reclamar na própria ANAC, na questão das passagens aéreas, ele pode reclamar na ANTT, na questão das passagens rodoviárias, ele pode reclamar concomitantemente, ou seja, simultaneamente no Procon. Aí nós teríamos aí 2 processos administrativos, né, que seria um na agência reguladora e outro no órgão de defesa do consumidor. E se por acaso ele se sentir lesado moralmente, ele pode ingressar no juizado especial civil ou na justiça comum e pedir danos morais, materiais e perdas e danos. E Everton, muita gente também tem reclamado quanto à questão dos táxis, né, no Brasil, sobre essa questão de não aceitar uma viagem com preço fechado, deixando de lado o taxímetro. O que o Procon pensa a respeito disso, que a gente pode comentar aí com o nosso consumidor? Marcos, você tem tanta razão nessa abordagem sua, que essa questão dos táxis, aqui em Goiânia mesmo, já foi realizada, inclusive, uma intervenção do Ministério Público. Alguns taxistas estão fazendo corridas fechadas, ou seja, não usa o taxímetro. Isso é absolutamente ilegal. A pessoa só pode pagar aquilo que o taxímetro acusar. Então, se a pessoa chega no táxi e o táxi não tem taxímetro, ela pode se recusar a pagar o serviço e pode ser retirado do veículo. Quem é que faz essa fiscalização? É a Prefeitura de Goiânia, tá? Através da AMT. E Everton, a questão sobre
a cartilha, né? Está sendo feita uma cartilha específica para a Copa, voltada ao consumidor, né? Que vai ser feita em 3 línguas aí, para informar um pouco esse consumidor, né? Nessa época da Copa, sobre os seus direitos, né? E formas de reclamar isso, né? O que o Procon hoje está sabendo dessa cartilha? Qual que é o intuito dessa cartilha? O conteúdo que essa cartilha vai ter? A cartilha da Copa do Mundo é uma cartilha que visa orientar o turista estrangeiro a respeito dos seus direitos, a respeito de onde ele deve reclamar no Brasil se ele sentir violação do seu direito ou se ele verificar abuso de direito por parte dos fornecedores, e ela traz, na verdade, generalidades, nada muito específico. Em relação ao público brasileiro, ao turista goiano que vai para assistir a Copa em Brasília, em São Paulo, ele tem que utilizar a mão, sempre que se sentir lesado em seu direito como consumidor, do órgão de defesa do consumidor, Procon, ou então dos juizados especiais cíveis, quando ele quiser buscar algum tipo de indenização por dano moral ou material à imagem. Everton, e a questão do consumidor goiano, que ele não vai viajar, né, para essas cidades sedes, mas ele vai ficar aqui na cidade, vai conferir esse jogo aí em bares e restaurantes aí na cidade. Que cuidados ele tem que ter para não ter nenhum tipo de abuso, assim, sobre a cobrança de uma taxa de entrada ou um cover artístico para assistir esses jogos em telões? Isso é legal, não é legal? Marcos, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, em relação ao preço do serviço em si. A bebida aumentou demais durante a Copa do Mundo. Comida aumentou demais durante a Copa do Mundo. Infelizmente, quanto a isso, não há de se fazer nada. A gente vive no regime de economia de mercado. E o que regula o preço do serviço, dos produtos em geral, é a demanda. Quando você tem muita demanda, o preço naturalmente sobe, porque tem muita gente procurando o teu serviço, então você coloca o preço lá em cima porque tem quem paga, correto? Certo. Quando abaixa a demanda, o preço naturalmente desce. Então é natural que a gente veja uma subida de preço na área de hotéis, restaurantes, bares, durante o regime da Copa do Mundo. Agora, o que pode e o que não pode? Primeira questão, 10%. A cobrança de 10%, ela até hoje tem uma regulamentação discutível, tá? Na verdade, ninguém é obrigado a pagar os 10% no bar ou no restaurante, sobretudo se não tiver explicitado isso no menu, no cardápios, faixas, junto ao garçom que avisa antes, ou seja, a pessoa tem direito de receber essa informação de maneira antecipada, antes mesmo de começar o serviço. E Everton, essa cobrança dos 10% é do que foi consumido, né, do ambiente, pelo serviço do atendente. Pelo serviço do atendente. E outra coisa também, essa cobrança dos 10% só se justifica quando o bar ou restaurante, ele tem um acordo, uma convenção coletiva de trabalho com seus empregados e passa isso como gorjeta, porque a gorjeta, ela faz parte da remuneração do garçom. Aí, outra questão do cover. Quando é que se justifica a cobrança do cover? Cobrança de cover só se justifica quando você tem som ao vivo. Não se justifica a cobrança de cover para você assistir telão e nem cobrança de cover para som mecânico, tá? Entendeu? É ilegal também a cobrança de cover artístico, por exemplo, para música eletrônica, para passar somente clipes. Isso é totalmente ilegal, como também para você assistir telão de jogos. E a gente sabe que tem estabelecimentos, tanto em Goiânia como fora daqui, que fazem esse tipo de cobrança. E isso é totalmente ilegal. O pagamento do cover artístico é obrigatório, desde que você tenha música ao vivo e com 4 horas a mais de duração, correto? Né? E tem que ser explicitado também, né? Pelo proprietário do ambiente, né? Uma placa na entrada. Sim. É necessário a gente ter sempre em mente o seguinte: relação de consumo tem um princípio chamado princípio da informação. Então você chegou no bar, se ele cobra 10%, tem que estar mostrado por faixa, menu, o garçom que te fala, se vai cobrar cover, a partir de que hora, quanto que é, qual que é a duração da apresentação da pessoa, tudo isso tem que ser explicitado. E Everton, esse cidadão goiano que está aí nos bares e restaurantes em tempos da Copa, se ele se sentir violado ou observar que aquele determinado estabelecimento está fazendo a cobrança aí do cover artístico para jogos de telão, o que ele pode fazer para fazer uma reclamação direta aí no Procon? Ele pode ligar no 151 do Procon, que é o Disque Denúncia,
isso vai ser feita uma denúncia e vai ser mobilizada a fiscalização do PROCON, correto? A fiscalização do PROCON, então, vai em loco, vai no local, vai constatando que de fato está ocorrendo essa prática, ela lavra um auto de infração junto ao estabelecimento comercial e dá um prazo de defesa para ele, né? Se ele não conseguir se justificar, aí naturalmente ele vai acabar sendo multado. E Everton, qualquer informação que o consumidor quiser acessar sobre legislação, outras coisas, a gente acessa isso pelo site do PROCON, tem essas informações, legislação? Sim, tem um link específico a respeito de legislação no site do PROCON, muito bom, o site é constantemente atualizado, ele também tem alguns FAQs, né, que são listas de perguntas e respostas bastante interessantes, né, e você pode entrar no site do PROCON que você vai encontrar um material farto a respeito de legislação, numa linguagem bastante direta e simples. Ah, que ótimo, então. Bom, pessoal, então, fica ligado aí, então, que qualquer violação, diz que 151 aí do PROCON, qualquer informação, qualquer necessidade para denunciar ou reclamar aí nesse tempo de Copa que está chegando aí dia 12 de junho, só ficar ligado aí por esse telefone. Everton, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí, esperamos que essa Copa aí seja um momento assim tranquilo para o consumidor aí em questão dos seus direitos, né, de informação e até de superação aí, né, de qualquer eventuais problemas que os estabelecimentos e empresas possam ter, né. O consumidor, ouvinte, fica de ligado então, qualquer dúvida, diz que PROCON então. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. O programa Radioativo é uma produção de Alexandre Ferrari, Ana Vera Santiago, Marcos Gouveia e Matheus Perdiza. e na técnica, Nilson Filho. programa Radioativo.